Olá a todos, aqui é o professor Bruno Ranieri e vou mostrar hoje para vocês um circuito para o acionamento de uma ventoinha, aqueles fãs de computador. E esse acionamento vai ser automático através da temperatura. A temperatura aumenta, ele vai acionar, a temperatura diminui, ele vai desacionar, vai desligar. É um circuitozinho muito simples, um circuito eu não vou utilizar Arduino, eu vou utilizar apenas a boa e velha eletrônica analógica. Como sensor de temperatura, eu vou trabalhar com o NTC, que é um termistor, ok? Então, antes de eu mostrar o circuito para vocês e mostrar o funcionamento, vamos à aula, vamos entender o que é um termistor e um termistor do tipo NTC. Então vamos lá, preparei esse slide para vocês aqui. Então, o que são termistores, tá? São dispositivos elétricos que são termicamente sensíveis e a resistência dele varia com a temperatura. Então eles são sensíveis, muito sensíveis a pequenas mudanças de temperatura. Eu uso ele para controlar a temperatura em dispositivos eletrônicos, alarme, termômetro, circuito eletrônico de compensação térmica, dissipador de calor, ar-condicionado e por aí vai. Então há basicamente dois tipos de termistor, é o PTC e o NTC. Então bora focar no nosso de hoje, que é o NTC. Vamos lá, então o que é o NTC? O NTC é um termistor que vai ter um coeficiente térmico negativo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a resistência dele vai diminuir com a temperatura, ou seja, aumenta a temperatura, diminui a resistência. Diminui a temperatura, aumenta a resistência. Então ele trabalha de maneira inversa, tá ok? Ele possui uma elevada precisão e estabilidade, e ele é indicado para medir e controlar a temperatura com eficiência em equipamentos, o nosso caso aqui, por exemplo. E também ele possui um tamanho muito reduzido. Então, essa aqui é a simbologia de um NTC, você vai encontrar isso aqui em circuito eletrônico. Isso aqui é um tipo de NTC, e isso aqui é um outro tipo, esse aqui inclusive é o que está aqui no protoboard que eu mostro já para vocês. E aqui está um gráfico da variação da resistência versus temperatura em um NTC. Então, você pode observar que a temperatura vai aumentando e a resistência vai diminuindo. Eles trabalham de maneira inversa, tá ok? Por isso que ele é um NTC. Então, vou mostrar para vocês agora, já que já entendem o que é um NTC, o circuito que eu bolei para poder fazer o acionamento do fã. Então, bora utilizar um simulador aqui, bora usar o Proteus, bora ver funcionar no Proteus, e daqui a pouco eu mostro funcionando aqui na vida real, na prática, beleza? Vamos embora! Aqui está o circuito montado, então bora entender cada parte dele aqui, cada componente. Primeiro aqui a bateria de 12 volts. Aqui na simulação está na bateria, mas na prática estou utilizando uma fonte de PC. Aqui está o meu NTC, beleza? Aqui no Proteus eu posso configurar a temperatura dele para fazer os testes. Resistor de 10 kΩ, potenciômetro de 5 kΩ, amplificador operacional LM324, resistor de 1 kΩ, transistor tipo Darlington, tipo 122, aqui o meu fã, e um LEDzinho vermelho para acender junto com o fã e um resistor aqui. A ideia é que quando o transistor satura, ele liga o motor. O transistor corta, desliga o motor. Vou trabalhar na região de saturação e corte do transistor. Por isso, estou trabalhando com o tipo Darlington, para que pequena corrente na base já possa saturar ele e ligar o motor na corrente máxima dele aqui. Então, tensão aqui, liga o motor. Sem tensão aqui, desliga o motor. Queimando tensão, amplificador operacional, que aqui ele está no modo comparador de tensão. Ele vai comparar duas tensões, entrada não inversora com entrada inversora. Se essa tensão da não inversora for maior do que da inversora, ele vai jogar isso aqui para a tensão de alimentação positiva. Então vai jogar aqui para 12 volts, saturar o transistor, ligar o motor. Se a tensão da entrada inversora for maior do que da não inversora, ele vai colocar a saída igual à tensão negativa, que no caso aqui é 0 volts, e vai colocar o transistor em corte e vai desligar o motor. Entendido até aí, né? Então a partir de agora é o seguinte, como que essas entradas aqui vão variar a tensão? O potenciômetro aqui ele serve como uma configuração de temperatura que você quer que ele dispare. Daqui a pouco a gente mostra isso aqui melhor. Vamos supor o seguinte exemplo. A temperatura está ok, não está quente, motor desligado. Significa dizer que a tensão aqui está maior do que a tensão aqui. Saindo 0 volts, desligando o motor. Começou a aquecer, temperatura aumentando, vai diminuir a resistência do meu NTC. Diminuir, diminuir, diminuir mais. O NTC está em série com um resistor. Então isso aqui é um divisor de tensão aqui no meio.
menos resistência, porque a temperatura aumentou, significa menos tensão. Pela lei de Ohm, quem tem menos resistência cai menos tensão. Então, menos tensão aqui vai diminuir a tensão na entrada inversora. Se diminuir a ponto de ficar menor do que a tensão na inversora, então a inversora vai ser a não inversora vai ser maior. Se ela for maior, vai colocar a saída para 12 volts, saturar o transistor, ligar o motor. Então é assim que o motor liga, a temperatura aumentou. A temperatura diminuiu, resistência começa a aumentar. Mais resistência, mais tensão. Mais tensão aqui, se a tensão aqui for maior do que essa, ele vai desligar a saída e desligar o motor. Então, isso aqui é o que faço a configuração da temperatura que eu quero. Vamos fazer aqui o teste então. Liguei aqui ele, temperatura 27 graus, não vai acionar. Vamos começar a aumentar a temperatura aqui, ó. 28 nada, 29 já acionou. Então, a partir de 29 aciona sempre. 30, 31, vai manter acionado, beleza? Baixou a temperatura, opa, aqui já desliga, beleza? Aqui é que eu faço a configuração da temperatura limite. Eu posso aumentar isso aqui, por exemplo, ó. Ele já vai ligar mais cedo, ó, com 27. Com 26 desliga, beleza? Então, é aqui que eu faço a configuração. Então, está entendido aqui, bora partir para a prática agora. Bora montar isso aqui no protoboard e bora ver funcionando na vida real. Bom, mostrar o circuito para vocês. Os principais componentes estão aqui, ó. Isso aqui é o NTC, beleza? Amplificador operacional, esse izinho bem aqui. Potenciômetro, a minha fan, tá? A minha ventoinha. O LEDzinho aqui no canto, alguns resistores e tudo, e a da alimentação vem daqui, tá? 12 volts. Então, bora testar funcionando agora. Para isso, eu tenho aqui um ferro de solda que vai fazer o aquecimento desse circuito. Aproxima a ponta do ferro de solda aqui do circuito, ó, do sensor, vai ligar, distancio, desliga. Ok? Simples assim o circuito. Esquentou, ligou. Esfriou. Apaga. Espero que tenham gostado do vídeo, que tenham entendido. Qualquer dúvida coloca nos comentários. E é isso. Até a próxima. Um abraço. Valeu!